O Ministério Público entrou com uma ação civil contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski. O motivo é a constante falta de água na cidade. O Ministério Público entrou com ação contra o SAEB de Brodowski porque a falta d'água na cidade se arrasta há anos, sem medidas efetivas para resolver o problema. Foi detectado que ao longo dos anos o SAEB vem se omitindo no que toca à manutenção periódica dos equipamentos que mantêm o abastecimento de água no município e também no que toca ao aumento da infraestrutura para distribuição de água. Isso tem causado recorrentes interrupções no abastecimento com prejuízos para a população em geral. Na ação, o Ministério Público requereu a aplicação de multa de R$10 mil por dia se continuarem os desabastecimentos de água aqui em Brodowski. E se num prazo de 6 meses não forem resolvidos os problemas de infraestrutura, como por exemplo das bombas, multa também para o superintendente do SAEB, que pode ser responsabilizado pessoalmente. A partir de agora, a ação vai ter trâmite perante o Poder Judiciário, ela vai ser citada à autarquia, para que, se eventualmente for deferida a medida liminar, promova todas as medidas administrativas necessárias para resolver de uma vez por todas esse problema. Enquanto isso, os moradores dos bairros Coab 1, Vila Cristal e La Scala reclamam do desabastecimento de água. Faz uns 15, 20 dias já que está assim essa situação. Isso aqui é uma vergonha, gente. A gente precisa de água, a gente paga imposto, a gente precisa de água e força. Olha aqui, ó. É uma vergonha, ó, a situação de Brodowski. Tem roupa para lavar, tem tapete para lavar, tem cachorro, tem gato. Tem mais aqui na máquina, ó. Tem mais na máquina para lavar, ó. E como que faz, Brodowski? É uma situação precária de Brodowski. A gente acompanha o drama das famílias há muito tempo e o problema é sempre o mesmo. As bombas d'água que quebram e demoram dias para consertar. E eles não dão satisfação de nada para a gente. Não dá uma explicação para nada. É difícil. Se precisar tomar um remédio, não tem uma gota na torneira para beber. Eu já ponho até placa na casa para vender. Porque eu vim de Sertãozinho para cá, para mim morar aqui, né? Mas aí, depois disso, eu não estou gostando mais de ficar. Por conta da água? Por conta da água, entendeu? Porque a gente fala para e eles não resolvem nada. Quem sabe agora não tenta resolver alguma coisa, né? O que a gente quer é só isso. Do outro lado, a vizinha põe o dedo da mangueira, chega até esguichar aqui na calçada. Não dá para entender. E aqui estamos sem água. O que vai acontecer com o nosso lado? Como vamos fazer com a nossa roupa? Com as louças? Visita que recebemos em casa. Esse problema da falta de água em Brodowski já é um problema já quase que centenário, né? Todas as administrações municipais passaram por esse problema. Hoje a cidade conta com apenas 2 postos de abastecimento e esses postos, por parada de manutenção ou até por quebra dos equipamentos, onde acaba deixando a população sem abastecimento, né? O caso mais recente é o do poço, que fica na área rural. A bomba quebrou e ficou mais de 20 dias sem funcionar, sem abastecer a população. O superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto disse que está sendo trocado o sistema de bombeamento, que vai garantir uma durabilidade maior. Já está sendo terminado, logo mais deve ser normalizado o reabastecimento. E se quebrar de novo? Hoje, se quebrar de novo, passaremos pela mesma situação. Qual é a solução? É que já estamos trabalhando nisso. Seria a perfuração de mais um poço de grande vazão. Com o término da construção desse terceiro poço, nós teremos um sistema reserva. E aí sim, com qualquer problema em um dos poços, nós temos esse terceiro para suprir a demanda. Quanto à ação do Ministério Público, o SAEB ainda não foi notificado. Gislene Lopes, de Brodowski, para o Jornal da Clube. Segundo o superintendente do SAEB, o abastecimento de água em toda a cidade de Brodowski já está normalizado. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Púcio, o que a gente percebe é que é um problema constante, não é? Sempre nós estamos sendo acionados para mostrar essa situação lá em Brodowski. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o Luiz Eugênio Scarpino Júnior, advogado. Scarpino, a falta de água em Brodowski, como a gente disse, é um problema antigo. A ação do Ministério Público pode ser, então, uma maneira de pressionar o município para resolver de vez esse problema. Boa tarde para você. Boa tarde a você e todos os telespectadores. Sem sombra de dúvidas, a ação do Ministério Público, enquanto fiscal da lei, aquele que busca para estabelecer a ordem constituída,
atuando no interesse público, ele tem o dever constitucional de atuar e tomar medidas para restabelecer esse serviço público de principal importância à população. Razão pela qual, então, me parece uma estratégia bastante eficaz que o Ministério Público exija e não simplesmente solicite, através do Poder Judiciário, que medidas sejam estabelecidas para reabastecer esses serviços tão essenciais à população. O que representa o fato da ação ser contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski e também pedir a responsabilidade pessoal do superintendente? É uma tarefa, é uma atribuição específica desse Serviço Autônomo de Água estabelecer a distribuição de água e esgoto daquele município, enquanto tem responsabilidades funcionais, e o superintendente é aquele que gere, aquele que tem a obrigação de dizer como que as coisas devem acontecer. Então, se o serviço não está sendo bem realizado, o poder público deverá ser obrigado, através de mecanismos judiciais, que imponham que os serviços sejam normalizados, porque é inadmissível que a população fique sem um serviço adequado que ela merece. Scarpino, o que as pessoas devem fazer, então, os moradores, se essa falta d'água persistir? Os moradores devem sempre procurar e abrir protocolo junto ao poder público, junto ao órgão estabelecido. O usuário, o cidadão é um usuário do serviço público e, como tal, tem todo o direito de reclamar. E se o serviço não é recomposto o mais rapidamente possível, comunique, leve ao Ministério Público, que vai tomar novas e enérgicas ações para corrigir estes problemas, porque não é possível que a população pague mais deste preço. A gente ouviu na reportagem o pessoal do Departamento de Água lá da cidade falando que a solução é a construção de um terceiro poço que ainda está sendo construído. Faltou então planejamento? Se demonstra a necessidade de construir um novo posto, isso demonstra que há um problema de captação ou eventualmente de abastecimento. Isso tudo demonstra, as soluções devem ser estabelecidas pelo poder público. A população não pode pagar o pato por conta do serviço público estar desassistido. Então, se a solução é um novo posto, o maior equilíbrio, a distribuição por águas-pipas, isso é uma solução que o poder público tem que impor. Cabe à população, então, ser sim, não sofrer por conta destes problemas, desses descompassos, dessa falta de planejamento que o poder público às vezes impõe. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. E a gente volta daqui a pouco com outras informações. Paulo Pucci. Até já, André.